Olá, meus amigos. Vamos falar então hoje de Schopenhauer, este grande pensador alemão de influências românticas, conforme já vimos do romantismo. Ele é crítico do iluminismo, mas principalmente ele é crítico de Hegel, por causa da sua racionalidade. Ele acusa Hegel de ser sicário da verdade, o ladrão da verdade. E ainda critica uma visão de uma filosofia que está a serviço do Estado. Há, nessa reflexão dele, uma visão de amor à sua nação, mas contra os interesses do Estado, né? E propõe uma verdade, assim, uma busca pela verdade não remunerada, meio que a maneira de Sócrates. Nessa perspectiva romântica, ele tem uma crítica a toda a visão iluminista, racionalista. Veja bem, assim como Platão dizia que o mundo sensível é um mundo ilusório e que nós temos que buscar um mundo superior, que é o mundo da verdade, que são o mundo das ideias, o mundo das formas, Schopenhauer diz que o mundo realmente é literalmente uma representação. A nossa representação. A gente vê o mundo como a gente consegue enxergar segundo a nossa perspectiva. A gente constrói o mundo. Então note que, embora ele seja crítico de toda a visão racional, ele depende dela. Essa é uma característica da filosofia. Ela critica em base àquilo que ela aprendeu desses pensadores, os quais estão sendo criticados. Por isso, eu dou uma dica para você. Evite fazer críticas de pessoas ou de autores que você não conhece. Para você fazer uma crítica, você tem que conhecer bem o autor. E muitas vezes você vai criticar graças àquele processo que ele desenvolveu e que merece a sua crítica. Mas aí sim você tem uma caminhada de pensamento. Agora, quando você critica porque não gosta ou porque acredita que ele está fazendo algum mal, o pensamento nunca faz mal. O pensamento ele tem que ser aberto, as pessoas têm que ter a liberdade para pensar, senão não se faz ciência, não se faz filosofia, não se faz vida. O pensamento livre gera dúvidas. Como dizia Agostinho, essas dúvidas inclusive são fonte da nossa busca, inclusive da nossa fé. Mas não é o caso aqui. Então note que ele entende a visão de uma perspectiva transcendental do Kant, ele entende de Platão, e por isso que ele diz, o mundo é uma construção da nossa imagem. De fato, se você não está por dentro do Kant, vai ter dificuldade de entender Schopenhauer, se não está por dentro de Platão. Toda a história da filosofia depende um pouco do conhecimento desses grandes personagens. Bom, mas o que ele diz é o seguinte: tudo o que conhecemos é uma construção nossa, do sujeito. Então, tanto o materialismo, quanto o realismo, quanto o idealismo, todas são construções dos sujeitos. Então, note que, inclusive, as categorias do Kant, ele diz que são todas construções da mente. A única que ele entende que tem um maior valor é a categoria da causalidade. Porque realmente a causalidade é uma construção que desenvolve toda a perspectiva da nossa vida, né? Tudo tem um sentido causal. Mas, de qualquer maneira, tudo que vemos é ilusão, inclusive do nosso próprio corpo. Um detalhe que é importante: Schopenhauer sofreu influência também do pensamento hindu, que não é racionalista, que tem uma outra linha de pensamento. Ela tem, entre aspas, uma filosofia própria. Se pensarmos no sentido da filosofia como foi constituída pelos gregos e foi trabalhada durante a Europa, o pensamento hindu não é filosofia, mas obviamente tem um pensamento próprio muito interessante. Schopenhauer capta isso e entende que o mundo é realmente a nossa visão é uma representação. Por isso que merece que você veja essa expressão dele aqui. O mundo é a minha representação. Essa proposição é uma verdade para todo ser vivo pensante, embora só no ser humano chegue a transformar-se em conhecimento abstrato e refletido. A partir do momento em que é capaz de o levar a esse estado, pode dizer-se que nasceu nele o espírito filosófico. Possui então a inteira certeza de não conhecer nem um sol, nem uma terra, mas apenas
olhos que veem este sol, mãos que tocam esta terra. Em uma palavra, ele sabe que o mundo que o cerca existe apenas como representação, na relação com um ser que percebe, que é o próprio ser humano. Veja, não existe um sol, mas olhos que veem o sol. Não existe uma pedra, mas uma mão que toca uma pedra. Isso aqui já está na base também de um futuro pensamento existencialista. O que nós podemos dizer do mundo fora daquilo que nós temos contato e percebemos o mundo? Então tudo é representação, tudo é uma percepção humana. Então o que dizer da realidade? A representação, ou aspas, o que chamamos até agora de realidade, ela tem que ser negada. O homem, o ser humano, não é somente um sujeito inocente, mas um ser corporal. Ele respira, se alimenta, sente, move, ama. Então, todo o contato que ele tem é pelo corpo. E o corpo experimenta-se como estando fora. Ele experimenta-se fora. Então nós temos a ilusão de que o mundo é exatamente como o nosso corpo percebe. E isso já é um questionamento que já vem lá dos gregos. Quem me garante que o meu azul é o seu vermelho? Quem me garante que nós temos a mesma percepção do mundo? Portanto, o pensamento racional é também uma representação. Portanto, a representação é uma ilusão, é uma aparência. Então veja, o nosso próprio corpo é um fenômeno, e fenômeno originalmente queria dizer aparência, e Kant chama de uma construção que nós temos a partir da experiência, mas este corpo, ele é um fenômeno enquanto eu percebo externamente. Mas o nosso corpo também é fonte de um querer. Eu sinto desejo, eu quero coisas, eu sinto atrações, apetites alimentares, sexuais, visuais. Então, o nosso corpo nos coloca em contato, esse é o segundo tema do Schopenhauer, com a nossa vontade. A vontade é a nossa essência humana. O que somos, tudo que temos é a nossa vontade. A vontade seria o em si, aquele noúmeno que dizia Kant. O que é o em si para Kant? Kant dizia que é o fenômeno, aquilo que a ciência dá conta de interpretar, e a coisa em si, que nós não sabemos exatamente o que ela é, não temos condição de acessar. Schopenhauer diz, sei qual que é o nosso em si, é a vontade, é tudo que eu tenho. É uma coisa boa, uma coisa ótima? Não, o romântico, ele é alegre e trágico. Vontade é dor e tédio, é ímpeto, é acaso cego. Ele não tem aquele otimista dos iluministas, é um caos. E note que isso aqui é uma grande abertura para a futura corrente da psicologia, do Freud, de discutir as emoções. Até então não se discutia esse assunto. Era uma coisa que tinha que ser evitada. Não nos aceitamos como seres humanos ímpetos, que sofrem, que têm dor, que têm paixões, que têm emoções. Agora reconhecemos esse aspecto. Então veja, mas a vontade é sempre insaciável. Nunca nós temos tudo o que queremos. Portanto, a gente vive um conflito, uma dilaceração. Não temos equilíbrio, não tem essa ideia de plenitude. E note que isso pode nos tornar, inclusive, maus. Uma expressão trágica que ele diz que o ser humano é o único animal que faz os outros sofrerem com o único objetivo de fazer sofrer. Qualquer outro animal, quando ele faz um outro animal sofrer, ele tem um outro interesse. Por exemplo, ele quer matar um outro animal para se alimentar dele. Nós somos os únicos capazes de causar a dor só pelo desejo de causar a dor. Então a vida, a realidade, não é o mundo externo, porque o mundo externo é representação, ele já disse. A vida real é dor. A nossa história não tem uma linearidade a que ele se opõe a Hegel. É o acaso cego. A nossa história é cega. Toda essa ideia de felicidade extrínseca, de progresso iluminista, tudo é ilusão. Tudo que somos, a realidade, o em si da nossa vida, também é ilusão, porque a nossa vontade é a dor. E aí, o que eu faço?
Bom, acho que a primeira ideia é assumir que somos assim. Assumir este certo pessimismo, que é assim, somos assim. Somos dor, somos tédio. Ele inaugura uma expressão que será usada depois pela psicologia e pela filosofia muito, o sentido da angústia. Vivemos essa angústia, mas, como sempre, tem um caminho da libertação, e a libertação para Schopenhauer só é possível, em primeiro lugar, pela arte. A arte é uma libertação suprema. A estética afasta os nossos desejos e anula, pelo menos momentaneamente, a nossa vontade e, portanto, alivia a nossa dor. Mas mais do que a arte, ou juntamente com a arte, Schopenhauer, lembrando da sua experiência hindu, da sua experiência mística, ele entende que também vale a ascese. O que é ascese? É todo aquele sacrifício, aquele esforço para ter uma elevação espiritual, aquela ideia de penitência, de você suportar as dores em vista de um enriquecimento da alma. Arte e ascese seria para Schopenhauer a única possibilidade de libertação. Ainda ele propõe nessa visão artística de libertação, isso eu acho muito bacana nele, primeiro que você tem que ter o conceito de justiça, mas segundo, e aqui é o pulo do gato dele, a única possibilidade de tirar da angústia, da dor, daquilo que você é, de toda a maldade e toda a miséria humana, é o que ele chama de amor, compaixão, que é uma expressão grega que foi muito utilizada pelo cristianismo, que é o ágape, que literalmente seria o amor dos comensais. Mas eu tento expressar de uma maneira mais fácil, dizendo o seguinte: você só quer que venha se alimentar com você aquela pessoa que você realmente gosta. Claro que você pode ter interesse, né, querer jantar com alguém para conseguir dinheiro, não sei, mas aquela pessoa que você quer se alimentar junto, que você tem o prazer de falar, vamos comer junto, é aquela pessoa que você ama. Então, esse ágape é uma felicidade, uma alegria, um amor que te propõe uma felicidade interior, um amor com quem vale a pena você estar junto. Todos nossos desejos, se são satisfeitos, nos levam a outros desejos. E se não são, nos leva ao desespero, à angústia, porque não temos nossos desejos satisfeitos. Parece que a gente vive esse eterno drama. No texto de Schopenhauer, A Vontade de Amar, tem uma frase que ela é muito citada por aí, que vale a pena ser revista. Realmente é uma frase, um trecho de uma obra dele, A Vontade de Amar, que eu quero reler aqui. Se os homens vivessem no país das fadas, onde nada exigisse esforço, e onde as perdizes voassem já assadas e já recheadas, que estivesse já temperada ao nosso alcance, à nossa mão, num país onde cada um pudesse obter a sua amada, eu diria o seu amado, sem dificuldade alguma, eles morreriam de tédio ou se enforcariam, matar-se-iam uns aos outros, causando-se maiores males que os impostos pela natureza. Fica esse recado, né? Se todos os nossos desejos fossem atendidos, do que a gente se ocuparia? É ruim a dor, a náusea, a angústia, mas é o que nos torna humanos e é o que nos leva à busca. E, olha, vou dizer que esse aspecto eu acredito profundamente na minha vida pessoal. O amor e a arte nos liberta, nos retoma essa alegria, essa prática da compaixão. Essa seria talvez a grande mística, a grande espiritualidade, ou nas palavras dele, a grande ascese que um ser humano pode buscar. Valeu, a gente se vê na próxima.